Glória a Deus. Vamos refletir na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 31. A própria leitura da palavra, ela nos dá entendimento. Mas, se quiser a profundidade das riquezas, temos a direção do Espírito Santo. Aquele que pede, receberá. E diz o texto de 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo testemunho de Cristo, confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo amor, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum vos batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a louca Deus, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu
e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. E a palavra de Deus, ela expressa revelações tremendas e profundas para o seu povo, para a sua igreja, para o tempo presente, para esse século, que muitas vezes mal. E o texto define o nosso chamado, a nossa crença, a nossa fé, e finaliza dizendo que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, que devemos fazer as coisas para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos dá a esperança de vivermos o tempo na oportunidade que Deus nos concede. E que as coisas que Deus escolheu são maiores e melhores para nossas vidas. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus tem mostrado do seu poder, da sua grandeza, através do seu Filho amado Jesus Cristo. E que nenhum outro nome poderemos ter a convicção e a certeza da salvação que há no nome de Jesus Cristo. Então, que nós possamos refletir na palavra de Deus, fazendo leituras, meditando, dia e noite, na palavra de Deus, para que nós possamos, através dela, adquirir todo o conhecimento de Deus. De maneira que nenhum dom venha nos faltar, mas que nós possamos esperar a manifestação do Senhor Jesus Cristo, o qual vai confirmar também a todos nós a sermos irrepreensíveis. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja, de fato, o nosso maior prazer. Deus, ele é fiel, porque tem nos chamado, tem nos escolhido para a comunhão do seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que nós possamos dizer todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, separações, confusões. Antes, sejamos unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Devemos ter uma só direção, a direção do Espírito Santo de Deus. Porque Deus tem revelado a sua grandeza ao seu povo. Não devemos ser confusos, não devemos estar divididos em questões loucas da vida. Como o apóstolo Paulo faz aqui a seguinte pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou foste vós batizados em nome de Paulo? É
no nome de Jesus Cristo, que devemos honrar a graça de Deus poderosa sobre nossas vidas. Porque somente Jesus Cristo tem um poder de perdoar pecado, de nos livrar da condenação da morte, para termos uma vida eterna com Ele. Que a palavra de Deus encontre abrigo em nossos corações. Que nós possamos ter um instante do nosso dia, ao despertar, fazer uma reflexão da palavra de Deus. O próprio Senhor é a própria sabedoria. Ele é o próprio poder. E nós devemos declarar, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos pelo poder, Senhor, do teu Espírito Santo, que testifica a tua palavra, que nos traz a sabedoria, Senhor, para entender, compreendermos teus feitos. Somos escolhidos por ti, pertencemos a ti, Pai. Que nesse instante toda honra e toda glória seja somente para o nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o mundo, Senhor, possa compreender a tua salvação, a tua libertação, que nós possamos viver a verdadeira paz, que nós possamos glorificar o nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Assim oramos e te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E quem crê diz amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde. Continue fazendo resplandecer a glória dele sobre nossas vidas. E assim como o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus, que nós possamos sentir essa mesma responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado, está escrito na palavra de Deus. E passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Amém. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder de Deus.